cada um de nós. Se você trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra lá em Mateus 24, por favor. Mateus 24. Mateus 24, podemos fazer a leitura então. Está escrito assim. Depois traz um copo de água, amor, por favor. Diz assim: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhes mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou Jesus. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas, quando acabará tudo? E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? E Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra rei. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por servirem ao meu nome. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. É aqui, vamos fazer uma oração, ok? Senhor, fale conosco, que a sua palavra, Senhor Deus, possa nos esclarecer, que a sua palavra possa nos direcionar, que a sua palavra gere fé no nosso coração, esperança e gratidão, porque nós estamos diante da única verdade que pode de fato nos trazer certeza e esclarecimento sobre assuntos tão importantes que permeiam a história do mundo e, por que não, a nossa história, porque nós somos seres espirituais, ó Deus, e temos um destino eterno. E estamos aqui, Senhor Deus, para que essa palavra possa de fato então trazer essa edificação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, muitas pessoas... Obrigado. Muitas pessoas têm vontade de descobrir ou de saber a respeito do final dos tempos, né? O grande problema é aonde elas procuram essas informações, as informações sobre o final dos tempos. Geralmente as pessoas, quando elas falam sobre o final dos tempos, elas pegam todas as religiões, no caso a matéria denominada da ciência das religiões, elas pegam todas as religiões e estudam o que todas as religiões falam, pegam os pontos em comum e chegam num denominador comum e dizem: não, basicamente isso aqui então representa os sinais que vão acontecer antes que o mundo chegue ao final, né? Então eles pegam o islamismo, o hinduísmo, pegam o judaísmo, o cristianismo, pegam as demais religiões orientais, que são muitas, né? As religiões africanas também, as religiões latino-americanas, e aí juntam tudo isso, estudam elas, veem o que elas falam de parecido e tentam então saber o que é que fala o final dos tempos, o que é que elas falam sobre o final dos tempos e o que é que bate, o que é que entra de acordo. Mas a gente sabe que não é por aí. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que Ele é a única verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele mesmo disse que nós deveríamos conhecer a verdade para que a verdade pudesse nos libertar.
Então, esse sermão aqui de Jesus, que Jesus vai pregar só para os discípulos, o último sermão que ele pregou publicamente foi o do capítulo 23, onde ele condenou, né, os fariseus e os saduceus, que eram os religiosos da época, que eram hipócritas. Jesus condenou eles, né? A pregação deles, eles eram hipócritas, eles simplesmente falavam coisas que não viviam, e Jesus condenou eles por toda a postura que eles tinham e tal. Jesus estava destinando eles ao inferno por tudo que eles viviam e faziam. Aqui Jesus então ele se retira junto com os seus discípulos, e ele vai falar então sobre o princípio das dores. O que é o princípio das dores? Aqui Jesus vai falar sobre o começo do final dos tempos, né? O que seria o começo do final dos tempos? Para você entender melhor, pense numa mulher, né, que vai entrar em trabalho de parto. Aquelas primeiras contrações que a mulher tem quando ela vai entrar em trabalho de parto, né? Aqui Jesus então ele vai contar essas primeiras coisas que acontecem, então as primeiras contrações, então o início das dores, né, os primeiros sinais que vão acontecer, né, na terra, que anunciam que o mundo está acabando e que ele está voltando. Então, aqui, diante desse texto, nós temos a melhor informação sobre final dos tempos e sobre volta de Cristo. Então, aqui você vai encontrar a coisa certa. Então, por exemplo, estudar as religiões, as seitas, as heresias, é importante, mas não para você procurar dentro delas, aonde os pontos aonde, por exemplo, o que Maomé diz sobre o final dos tempos. Isso não vai ser importante, né? É igual eu estava percebendo lá. Eu fiz uma troca lá com o vô da Angélica, né? Ele tinha uma bicicleta ergométrica lá, e aí eu fui e comprei dele para me fazer exercício em casa, né? E aí eu estava fazendo exercício, mas eu não estava dando muito conta, né? Porque eu fazendo exercício, e eu estipulei uma meta bem básica, assim, 15 minutinhos, né? Só que eu, para fazer exercício físico, né, estava uma luta, estava cansativo demais. Só que assim, hoje que foi bater isso em mim, eu estou lá fazendo, só que, olha a minha cabeça, eu fazendo exercício físico e a música que eu estou ouvindo Djavan, Oceano. Deságua em mim, eu oceano. E eu estou lá, ai meu Deus, eu não estou aguentando mais. Aí eu falei, tem alguma coisa errada, eu percebi, eu preciso trocar essas músicas. Aí eu fui lá e meti uns rap de Brasília que eu gostava lá, e comecei a pedalar e não queria parar mais, sabe? Então eu entendi que o que acontece, aquelas músicas lá, elas eram importantes para mim, aquelas músicas as músicas lá que eu gosto de ouvir do Djavan, elas são importantes em outros momentos, né? Mas naquele momento ali eu ouvi algumas músicas, igual algumas músicas que a Angélica gosta de ouvir para limpar a casa, ou esses raps de Brasília que eu coloquei, algumas músicas que você acha na internet também, elas realmente ajudam, né? Ajudam pra caramba. Então o que eu quero dizer é isso, é que o que eu estou te incentivando não é você não estudar o que as outras religiões falam a respeito do final dos tempos, porque quando falo de final dos tempos, as pessoas lembram muito dos maias, né? Sobre o que os maias falam sobre o final dos tempos, os incas e tudo mais. Eu não quero te desestimular, até porque a fé reformada, ela te estimula a estudar, a expandir, não ficar preso, não é? Então a gente quer que você tenha base sólida, bíblica, para você poder estudar, não é? Por exemplo, se você me perguntar, pastor, que livro você está lendo agora? Eu estou lendo um livro muito bom do Francis Kafka, que chama Metamorfose. Francis Kafka foi um filósofo aí do século XVIII, eu acho. Escreveu um livro chamado Metamorfose, muito bom. Mas o que acontece? Por que eu leio esses livros clássicos? Porque eu tenho o quê? Eu tenho base doutrinária. Então eu vou ler livros clássicos. Isso me interessa. Não vai interessar a outras pessoas. Você vai em outras igrejas em que as pessoas não têm interesse em ler nada, nem a Bíblia.
Então, o que eu estou querendo te encorajar não é você deixar de ler o que outras religiões dizem a respeito do final dos tempos, mas o que eu estou querendo te dizer é que aqui nós temos o que? A palavra verdadeira sobre o final de tudo. Jesus está dizendo ela, e Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O que sai da boca dele é a verdade absoluta. Então, Jesus, quando ele saiu do templo, onde ele tinha feito seu último discurso público, ele caminhou com os discípulos e chegou no Monte das Oliveiras, e quando ele chegou no Monte das Oliveiras, eles viram o templo. Gente, e o templo que existia em Jerusalém, o templo que hoje existe só o muro, sabe o Muro das Lamentações, que todo mundo fala, que todo mundo ouve falar e tal, esse templo era lindo. Ele era magnífico, era o terceiro templo que tinha sido erguido em Jerusalém, era um templo que Herodes tinha feito ele era um templo muito branco, que conta a história. Flávio José vai dizer que esse templo, quando batia ali a parte da tarde, ali 6 horas da tarde, como ele era tão branco, quando batia 6 horas da tarde, ele parecia assim, que o céu tinha descido na terra, com a cor que esse templo ficava, de tão branco, de tão lindo que ele era. Ele era branco, revestido com ouro, era cheio de tudo que havia de melhor e de mais precioso, de mais caro que havia no mundo naquela época, e tinha sido feito por Herodes. Era o lugar que os judeus adoravam, mas era o local em que os judeus, tinham desprezado o próprio Senhor Jesus Cristo. E era esse lugar que o Senhor Jesus Cristo virou e disse: vocês estão vendo esse templo? Não vai sobrar pedra sobre pedra. Demorou 46 anos, 43 ou 46 anos para construir esse templo. E Jesus vira para os judeus, no caso, para os discípulos judeus, para os galileus, que não estavam muito acostumados a ver aquele templo, porque eles iam em Jerusalém só nos dias de festa, e ele simplesmente diz: isso aqui vai ser destruído. Então ele simplesmente joga uma bomba no colo dos discípulos, dizendo: isso aqui vai ser destruído, gente. Isso aqui não tem valor nenhum. Isso aqui para Deus não vale de nada. Então Jesus estava dizendo que aquele templo ia ser destruído, e aquilo causou certo espanto nos discípulos, porque era um templo bonito, parecia um desperdício ser destruído, e parecia que de alguma forma que Jesus estava rogando alguma praga, mas não era uma praga. A verdade é que eles tinham rejeitado a verdadeira palavra. Jesus era o templo que veio tabernacular entre os seres humanos, e eles tinham então desprezado. O verso número 3 diz: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se dirigiram em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o final dos tempos? Porque quando Jesus disse que aquele templo ia ser destruído na cidade de Jerusalém, aquele templo tinha demorado 46 anos para ser construído, sob a supervisão romana, eles estavam pensando assim: isso aqui tem a ver com o final dos tempos, porque para alguém entrar e destruir isso aqui é porque vai acabar tudo, Então eles perguntaram para Jesus a respeito do final dos tempos e a respeito de como as coisas iriam acontecer. E aí então Jesus soltou, que foi isso? Aí então Jesus soltou as palavras, então, que nós temos que aprender e que nós temos que saber então sobre o final dos tempos, sobre o princípio das dores, sobre as primeiras contrações. Então Jesus disse o seguinte no verso número 4: Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane. A primeira palavra de Jesus é isso, é que no final dos tempos haverá muito engano, haverão muitas coisas para enganar as pessoas, E dentro do engano existe muita sabotagem, no sentido de mistura, Existe muita mistura. A verdade sempre misturada com a mentira, ela gera muito engano, muito disfarce, Então Jesus disse: cuidado, que ninguém os engane. E ele vai dizer então que tipo de engano é que vai surgir. Disse então o Senhor Jesus aos discípulos: que ninguém os engane,
Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O primeiro sinal, do princípio das dores, do final dos tempos, é o avanço do número de pessoas se dizendo ser a salvação, se dizendo ser o portador da salvação, se dizendo ser o caminho da salvação. E você pode ver que a partir desde Jesus Cristo até os dias de hoje, surgiu muita gente dizendo que era o Salvador, muita gente mesmo, Antes de Jesus, tinha pessoas dizendo que era o Salvador? Tinha, mas depois de Jesus, muito mais pessoas surgiram, dizendo que eram e que seriam os salvadores, que portariam o caminho da salvação. Então, isso é uma coisa que nós precisamos prestar atenção. Por exemplo, se você olhar hoje em dia, existe mais de 10 mil religiões catalogadas no mundo. Existe hoje mais de 10 mil religiões no mundo. Então existem mais de 10 mil pessoas ou entidades diferentes dizendo, nós temos o caminho da salvação, nós trazemos salvação para você. Depois de Cristo, o número de religiões cresceu demais mesmo. Inclusive, você vai ver que a grande religião islâmica, que surgiu só no século 8 depois de Cristo, que hoje em dia tem 1 bilhão e 800 milhões de pessoas, ela se diz ter a salvação para as pessoas, ela se diz portar a salvação. 1 bilhão e 800 milhões de pessoas, elas são islâmicas e elas acreditam que a salvação está no islamismo, no Alcorão, no profeta Maomé, em Alá. Pense nisso. Pense agora lá, por exemplo, no Oriente, quando você vai olhar para o hinduísmo, quando você vai olhar para aquelas religiões, são milhares, são bilhões de pessoas que acreditam no budismo e nas suas ramificações, como o taoísmo e outras coisas nesse sentido. Então, são muitas pessoas que se levantaram dizendo serem o Cristo. O que é Cristo? Cristo é a salvação. Cristo é aquele que veio trazer a nossa ligação ao céu, a nossa ligação ao Supremo, ao Superior, ao Sagrado. Então, existe essa série de coisas hoje em dia que dizem ligar as pessoas ao sagrado, mas é uma mentira. E Jesus já tinha predito isso, então, antes da sua crucificação, no sermão, então, aqui chamado escatológico, a palavra escatológico significa final dos tempos, Ele diz, então, que vão surgir muitas pessoas dizendo serem o Cristo, Não é que essas pessoas vão dizer, eu sou Jesus Cristo, não é só isso. Elas vão dizer, eu sou portador do caminho que leva ao Supremo, ao Sagrado, ao Divino. E é o que surge no mundo desde então, desde que Jesus passou aqui na terra. Então o número de religiões se multiplica desde que Jesus passou pela terra. Ele continua dizendo e diz assim, verso 6, vocês ouvirão, deixa eu ver aqui só se eu não me enganei, cuidado que ninguém os engane, porque virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, certo? Verso 6, vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras, mas não tenham medo. Outra coisa, sempre houve guerras na face da terra, sempre, os povos sempre brigaram, sempre houveram pessoas que estiveram em conflitos, mas o próprio século XX ele é considerado o século das guerras, o século XX tem um número estrondoso de pessoas que morreram em guerras e que ainda morrem em guerras. Existe um número absurdo hoje, atual, de países que estão em guerras e que nós não temos muito contato porque são países fechados.
países africanos que ainda têm guerras tribais por poder, países aqui na América Central, países do Oriente Médio. O mundo, na verdade, está em guerra. A verdade é que o mundo hoje em dia investe mais em armas do que em comida. A verdade é que hoje em dia, isso, um dado que eu estava lendo ontem, né, ainda 50% da população mundial ainda passa fome de alguma forma. 50% da população mundial. Existem praticamente 8 bilhões de pessoas no mundo e praticamente metade das pessoas ainda passam fome. E o que acontece? E dinheiro investido em armamento é o que mais rola no mundo, né? Tem muito dinheiro investido em armas, porque o mundo está em guerra. Esses países, né, eles têm muito dinheiro investido em armas biológicas, em armas químicas, em armas de guerra, porque nós estamos o que? No século da guerra. Na Primeira Guerra Mundial, ali do 1912, 1914, ali quando começou, né, nós tivemos o que? Mais ou menos 30 milhões de mortos. Nós pensamos que, né, tínhamos chegado numa catástrofe de proporções que nunca mais seriam vistas, né? Pouco depois disso, já na década de 40, na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos mais de 60 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial, mais de 60 milhões de mortos. Nós tivemos então mais de 90 milhões de mortos na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Isso nós estamos falando só das duas grandes guerras, que foram guerras globais, que tem números catalogados, que a gente sabe o que aconteceu, que os países estavam envolvidos e tudo mais. Mas nós estamos vivendo um período de guerras que nunca houve antes na história do mundo. Nem se você olhar para a época medieval, onde existiam as guerras, as cruzadas, as guerras tribais, as guerras dos bárbaros, ou as guerras dos vikings. Não, nem se compara ao que nós estamos vivendo agora. Jesus disse que quando estivesse chegando o final dos tempos, as guerras se multiplicariam. E a verdade é que o mundo está como uma bomba relógio. A qualquer momento pode acontecer uma grande guerra. Nós temos países poderosos, que têm armamentos poderosos, que vivem sob tensão, e a gente não sabe o que pode acontecer. A verdade é que nós não sabemos o que pode acontecer. Igual o período da Primeira Guerra para a Segunda Guerra Mundial, ali, que durou mais ou menos 30 anos, agora nós temos um período maior de sossego, de descanso. Mas a verdade, se você for contar, olha o tanto de coisa que aconteceu. Se você for lembrar, por exemplo, da guerra dos Estados Unidos no Iraque, de tanta destruição que houve no Oriente Médio, desde a época ali de Osama Bin Laden, de toda aquela confusão que houve. Nós estamos na época das guerras. Existem pessoas morrendo em todos os momentos por causa de guerras, e os aparatos e os armamentos de guerras estão crescendo no mundo. Então, deixe isso registrado, não se engane. Algumas pessoas dizem, não, sempre houveram guerras. Nunca houve na história do mundo uma proporção tão grande de guerras entre os povos como nos dias atuais. Não é só porque nós estamos mais globalizados, é porque nós estamos mais violentos mesmos. É porque nós estamos com menos amor, é porque nós estamos odiando mais, é porque nós estamos querendo matar mais, é porque a paz está sendo tirada e a guerra está entrando. E Jesus disse que isso aconteceria. Então, isso aí é outra coisa que o nosso Senhor disse. Verso de número 6, quando isso acontecer, não tenha medo. Jesus está dizendo, então, quando as guerras surgirem, não tenha medo, porque ainda é o princípio das contrações. É necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Aí ele vai dizer, nação se levantará contra nação, reino se levantará contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Como eu disse a vocês,
nós vivemos uma época de fome, tá? De fome. 50% da população mundial passa fome. E outra coisa, nós temos uma superpopulação no mundo e nós não sabemos se o mundo, até que ponto o mundo vai aguentar. Nós temos 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. A gente não sabe mais quanto tempo o planeta Terra vai aguentar tanta gente vivendo nele, dependendo da terra, da água, dos recursos que o planeta tem. Por exemplo, se não acontecesse nada, se ficasse tudo em paz durante mais 50 anos, a população ela chegaria em torno aí de 11 a 12 bilhões de pessoas. Muitos dizem que a Terra não aguenta esse tanto de gente. 12 bilhões de pessoas, que a Terra não aguentaria produzir para esse tanto de pessoas, que não haveria lugar para adequar esse tanto de pessoas, em todos os cenários possíveis, nos cenários sociais, antropológicos, nas questões naturais também, e tudo mais. Então, a verdade é que nós vivemos um período de fome, de escassez. O mundo evoluiu muito, a tecnologia evoluiu muito. No livro de Daniel diz que nos últimos dias a tecnologia ia evoluir muito. Se você está aqui, se você é um pouquinho mais velho, né? Se você já era adulto na década de 80 e você é adulto hoje, é um espanto, né? Se você parar para pensar assim na evolução que houve, né? Se você for olhar a evolução que houve em tudo, em literalmente tudo, é realmente espantoso. Então, a evolução tecnológica que houve em 30 anos, assim, ela é realmente absurda. Daniel diz que nos últimos dias haverá uma evolução muito grande da ciência, né? Está escrito isso. E com relação aos terremotos, que Jesus diz, sempre houveram terremotos na face da terra, mas uma coisa é certa, os terremotos eles são catalogados desde a época dos filósofos gregos. Os gregos já catalogavam terremotos, mas segundo o reverendo Hernando Dias Lopes, né, desde o século 17 para cá, o número de terremotos tem uma escala lá. Eu não quis trazer um número exato, mas o número de terremotos ele cresce de uma forma absurda. Se você for contar do século 20, né, para cá, né, você pode contar todos os outros séculos e todas as outras eu não vou conseguir dizer. Fala para mim aí, vamos ver se vocês estão dando conta. Catalogização. Os registros. Se você pegar todos os registros para trás disso, chega nem perto do que tem do século 20, só do século 20. A gente nem precisa contar nem o século 21, porque o número de terremotos é absurdo, né, o que vem acontecendo. E não é só porque a gente tem mais capacidade para medir o número de terremotos, para saber onde eles estão acontecendo. Não é, gente. Estão acontecendo mais terremotos, mais maremotos, estão acontecendo mais abalos sísmicos ao redor de toda a Terra. Isso é uma verdade inquestionável. Você o quê? Você olha a história, não é? Nós precisamos acreditar na história. Então as pessoas que pegam os livros de história, não é, e vão fazer essas análises, eles chegam facilmente nessa conclusão de que nós estamos vivendo num período, né, de muita agitação da natureza, de uma agitação muito grande, né? E essa agitação, então, segundo o que Jesus disse, haverão muitos terremotos. E isso é o princípio das dores, é um sinal do final dos tempos. Vai acontecer isso, vai começar a acontecer muito isso quando estiver chegando o final dos tempos. Isso é uma verdade, né? A gente vê, por exemplo, acho que foi em 2001, aquele maremoto que deu na Indonésia, que matou mais de 200 mil pessoas, né? A gente
tenta pensar com a nossa mente assim, mas toda a história do mundo sempre houve isso. Não. Você sabe que já existe muito tempo na história do mundo que as pessoas registram as coisas, né? Muito tempo. E mais de 4.000 anos que as civilizações registram as coisas que acontecem. E nós não temos registros de coisas tão grandes acontecendo em períodos de curto, tão pequenos, né? Nos mais diversos lugares. Então, o número de terremotos de fato está crescendo, e eu concordo com o reverendo Hernandes Dias Lopes quando ele diz isso, não é? Fazendo uma avaliação nos livros de história que fazem esse registro histórico aí a respeito do número de terremotos na história da humanidade, né? Verso número 8: tudo isso será o início das dores. Então isso é o início das dores. É por isso que alguém quando pergunta para mim, pastor, essa pandemia que nós estamos vivendo, coronavírus, é o final dos tempos? Não é o final dos tempos. Nós estamos no princípio das dores, né? Então o que acontece? Jesus disse que isso seria o começo do final, né? Então o começo do final ainda não é o final de fato, é o começo do final. E se você for nesse mesmo texto aqui, Lucas, quando escreveu, no capítulo 21, ele vai dizer, Jesus disse, lá junto com terremotos, ele disse, epidemias. As epidemias vão se multiplicar, né? E ao longo da história do mundo, a gente vê também o número de epidemias que mataram pessoas, né? A peste bubônica, a peste negra, a gripe espanhola, o tifo, tanta coisa, né? Que mataram assim muita gente mesmo. A Europa mesmo, ela quase acabou várias vezes por causa dessas pragas, né? Por causa da peste negra, por exemplo, ali no século XVI, por causa da gripe espanhola, né? No começo do século XX, né? Por causa do tifo, também no século XX. Então assim, muitas doenças, né? A malária também chegou a quase acabar com o leste europeu uma época da história. Então foram muitas doenças, muitas epidemias de doenças que vieram. Lucas vai narrar isso aqui. O evangelista Mateus, ele não cita a palavra epidemia, mas Lucas cita. Então no evangelho de Lucas nós temos a palavra epidemia. Vamos lá, versículo de número 9: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Uma coisa que vai acontecer então no final dos tempos é que o cristianismo, os cristãos, eles vão ser muito perseguidos. Isso aqui, se você faz um paralelo com o livro de Apocalipse, você vê que as pessoas que não se renderem à besta, a Bíblia fala que vai vir um anticristo à terra, e esse anticristo será um homem, né? De fato, uma encarnação do diabo, a encarnação de Satanás, ele será o anticristo, né? De fato, o diabo tenta imitar a Deus em tudo, e o anticristo será como se fosse um Jesus invertido, né? Ele virá tentando fazer o papel de Jesus, só que ao inverso. Jesus veio trazer vida, o anticristo veio trazer a destruição. E o que acontece? As pessoas que não se dobrarem ao anticristo, que não se renderem a ele, né, elas serão mortas, elas serão perseguidas, elas serão destruídas, né? E inclusive tem o texto que diz que as pessoas elas serão marcadas, né? Elas serão marcadas na fronte, na testa e na mão direita, né? Com uma marca. Aí muita gente vai lá para aquele 666. O que vai ser isso, pastor? 666. As pessoas vão ser marcadas, né? As pessoas, né, quando o anticristo surgir, já neste período aqui de tribulação, quando começar as dores, aqui no início das dores acontece, o anticristo vai surgir em algum momento aqui desse período. A partir de agora, em qualquer momento, o anticristo vai surgir. Ele vai ser um grande líder, o quê? Político e religioso. Esse anticristo, ele vai ser um homem muito poderoso, com influência global, né, para ajuntar pessoas. E esse homem, ele vai ter a capacidade então de fazer com que as pessoas, né, elas rendam a ele, né, adoração,
rendam a Ele a forma de pensar, troquem a sua forma de pensar e vendam a sua forma de pensar a Ele, e também deem o seu serviço, o seu trabalho, a sua mão, no caso, a mão direita que fala ali em Apocalipse, deem o seu trabalho a Ele. Essas pessoas vão ter que servir a Ele. Então quem é cristão e não mudar a sua forma de pensar e continuar crendo em Cristo, né, vão ser perseguidos. Os cristãos vão ser mais perseguidos. Então hoje existe perseguição ao cristianismo no mundo? Existe. Mas não existe de uma forma global ainda. Aqui no Ocidente ainda não tem uma perseguição tão grande. A gente tem essas perseguições, por exemplo, aí dos grupos abortistas, LGBT, essas coisas, mas não é uma perseguição de morte. Na África já existe alguns lugares que eles matam cristãos, no Oriente Médio e tudo mais, mas não é uma coisa global. Vai acontecer isso. Jesus diz, vocês vão ser perseguidos. Então, o que aconteceu na era apostólica, aqui no início da igreja, que os apóstolos, que os cristãos foram mortos por serem cristãos, vai acontecer quando surgir esse homem, o iníquo, chamado pelo apóstolo Paulo, o anticristo. Isso vai começar a acontecer. E a verdade é que muitos cristãos vão estar vivos e vão ter que decidir entre morrer fiel ou ser infiel, dobrar a sua vida diante desse inimigo. Quando isso vai acontecer? Jesus ele vai dizer em Atos que só o Pai tem o dia dessas coisas. A gente não sabe o dia em que o anticristo vai surgir, a gente não sabe quando isso vai acontecer, né? Então, a pior coisa que pode acontecer é você começar a criar teorias. O mundo vai acabar. Várias religiões falaram que o mundo ia acabar tal ano, tal mês, tal dia, e falharam. Isso aí é uma grande besteira entrar nisso. Então, o que a gente precisa entender é que Jesus disse que vai haver grande perseguição. E os cristãos vão começar a morrer em toda a parte do mundo. Gente, então assim, pensam hoje em dia, o cristianismo não é perseguido, o cristianismo hoje em dia a gente pode ter igreja aberta, tem país que não, na China você não pode abrir uma igreja pública, mas vai chegar um dia, por exemplo, que no Brasil as pessoas não vão poder dizer que são cristãs, vai chegar um dia no mundo que ninguém vai poder dizer Jesus Cristo, porque se dizer isso vai morrer. E você vai ter que escolher entre ser fiel ou morrer, se você estiver vivo, porque pode ser que seja depois da nossa geração, pode ser que isso aconteça daqui 20, 30, 40, 50, 100, 200 anos, 300, a gente não sabe. Por isso que Jesus disse que é o princípio das dores, Então, ele disse isso. Verso 10: naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e um número de falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Quando eu leio isso aqui eu falo, já está acontecendo, tem tanto falso profeta por aí, mas a verdade é que o número de falsos profetas vai crescer ainda mais, e esses falsos profetas vão ter poder para fazer sinais, para fazer milagres e enganar as pessoas. Então vai aumentar o número de prodígios, o número de sinais que vai trazer engano sobre as pessoas. Jesus disse isso, E esse falso profeta, e juntamente com o anticristo, eles vão ter poder para trazer sobre esses pequenos falsos profetas, autoridade para fazer sinais. Eles vão fazer milagres mesmo. E as pessoas que acreditam simplesmente em sinais vão cair. Então a gente precisa se lembrar da frase de Lutero, ainda que chova milagres, se não tiver nas escrituras, eu não vou crer. Eu creio no que está escrito nas escrituras, porque sinais acontecem, Existem muitos relatos, eu já até entrei no YouTube para ver, assim, lá na África existe muito bruxo que faz muita coisa lá que o pessoal assusta, Na África, lá nos países africanos, existem bruxos que fazem algumas bruxarias lá que são coisas sobrenaturais mesmo, de fazer as pessoas se assustarem.
Então o que acontece? Sinais, eles existem, né? Então, se alguém pensar que sinal só existe do lado de Deus, só Deus pode fazer milagre, fazer as coisas sobrenaturais, está errado. Jesus está dizendo isso aqui. Então os sinais, eles existem, e esses sinais vão estar do lado de muitos falsos profetas. Isso já está acontecendo, já tem muitos falsos profetas que faz sinal, até em nome de Jesus, né? Jesus mesmo disse, né, que no último dia muita gente vai chegar diante dele e vai dizer: ah, Senhor, no teu nome nós fizemos milagres, nós profetizamos, expulsamos demônios. E Jesus vai dizer: aparta de mim, eu nem te conheço, nunca ouvi falar de você. Porque tem gente que vai usar o nome de Jesus para fazer sinais, mas na verdade nunca foi de Deus, era um falso profeta desde o começo. Então o Senhor Jesus falou sobre isso. Muitas pessoas trairão e odiarão. Então a traição, o ódio, o amor vai se esfriar. O amor vai se esfriar. As pessoas vão se tornar cada vez mais individualistas. As pessoas vão se tornar cada vez mais cruéis. As pessoas vão se tornar cada vez mais más, né? Com mais capacidade de mentir, com mais capacidade de ser fraudulentas, com mais capacidade de enganar, com mais capacidade de não terem amor, sabe? De terem o coração petrificados pela dureza do ódio. Isso tudo então vai acontecer. Então, para a gente terminar, verso 12: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Então, o amor de muitos vai se esfriar. Alguém pode perguntar: é possível viver sem amor? Hoje em dia a psicologia ela trabalha com esse negócio aí. É possível viver sem amor? Uma pessoa não pode viver sem amor, porque sem amor a pessoa ela simplesmente não vive, né? Se ela não tiver conexões de amor, ela vai acabar se afundando, ela vai cair em doenças, ela vai ter doenças psicossomáticas, sei lá o que e tal. A verdade é que as pessoas elas vão começar a viver sem amor, sem amor. Elas vão cada vez viver mais afastadas do amor, e elas vão se envolver, por exemplo, em mundos químicos. Elas vão se envolver com drogas, né? E elas vão viver à base daquilo. Elas vão se afastar de pessoas e vão viver à base da química, da droga, né? Então o amor vai se esfriar no coração de muitos. Muitos vão conseguir viver, né, sem nunca perdoar um pai, sem perdoar uma mãe, sem perdoar um filho, sem ver um familiar, sem ver ninguém, viver sozinho, na maldade, na crueldade, né? E Timóteo, né, Paulo escreveu isso a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, nos últimos dias os homens serão cruéis, serão maldosos. Então, essa profecia é reforçada pelo apóstolo Paulo também. Para a gente encerrar, verso 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O conselho de Jesus é que quem estiver vivo nesse período tem que perseverar. Tem que o quê? Tem que continuar com a fé no coração. Tem que ter essa fé constante dentro de si e não desistir dessa fé. Essa fé tem que continuar. Então não podemos desistir em nenhum momento. Então pense que muitas pessoas vão viver isso. Muita gente, muitos profetas, apóstolos já viveram perseguições muito grandes. Às vezes a gente quer desistir por perseguições tão pequenas, não é verdade? Então pare para pensar que nós nem vivemos grandes perseguições assim. Em Hebreus o autor diz assim: vocês nem chegaram ao ponto de lutar contra o pecado até chegar a derramar o sangue e estão pensando em desistir. Não façam isso. Então a gente nem suportou tanta dor assim para pensar em desistir. Então persevere em Jesus, não desista. A gente nem passou por tanta dificuldade assim. E aí, por último, no verso 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então a palavra de Deus vai ser pregada no mundo inteiro. Ela está sendo pregada no mundo inteiro. Hoje em dia existem agências missionárias aí que catalogam a pregação do evangelho, né, em todas nas tribos, nas partes do mundo. Tem uma agência missionária que diz que hoje em dia o mundo inteiro já está evangelizado. Não cada pessoa especificamente, porque não tem como você saber. Tem gente que deve viver isolada.
né? Tem até um cara aqui no Brasil que vive isolado aí no mato, aí já tem muitos anos aí, que eu estava vendo a história dele, mas assim, que todas as tribos, de forma geral, elas foram evangelizadas por algum grupo missionário dentro desse corpo de missões. Hoje em dia, os grupos missionários, eles são muito unificados, são muito juntos. Então, se a gente for procurar essas estatísticas, você vai ver que as pessoas, elas rodaram muitos lugares, viu? E eu já vi relatos de muitos missionários mesmo, que foram para tribos assim, que viviam 500 pessoas que falavam dialeto. Só 500 pessoas falavam dialeto. Os caras moraram lá 5 anos, aprenderam a falar o dialeto, traduziram as escrituras, pregaram o evangelho para as pessoas lá. E aí uma igreja foi fundada e tal, o evangelho foi pregado. E assim, e isso vários testemunhos, não só saindo do Brasil, mas saindo do mundo inteiro. Então existem muitas pessoas assim que garantem, que têm essa convicção que o evangelho foi pregado ao mundo inteiro já, né? E Cristo disse que o evangelho seria pregado ao mundo inteiro, né? Nos dias dele, Paulo foi o que começou a fazer isso, que começou a pregar essa palavra. Bom, eu acho que deu já para a gente entender. Vamos fazer uma oração. Você pode se colocar de pé? Vamos orar ao Senhor, que Deus nos dê essa graça para que nós sejamos esses cristãos fortes, que perseveram até o fim, para que o nome dele seja glorificado, nós possamos ser fiéis. Essa palavra nos chama a fidelidade. Senhor, nós queremos orar a Ti e Te agradecer por essa palavra e pedir que o Senhor possa nos ajudar e nos fortalecer para que nós possamos, ó Deus, termos força para acreditarmos, ó Deus, na Sua palavra e sermos fiéis a ela e entendermos, ó Deus, tudo que está escrito nela, porque ela é a verdade. Muito obrigado porque nós temos essa verdade disponível a nós. Obrigado, Senhor Deus, pela palavra do Senhor. Obrigado pelos testemunhos que nós temos registrados nela. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos deixou os relatos, ó Deus, a respeito do final dos tempos, do princípio das dores. Obrigado porque o Senhor nos alertou e não nos deixou sem saber o que fazer. O dia e a hora ninguém conhece, por isso nós devemos orar e vigiar, como diz a Sua palavra. Muito obrigado por tudo isso. Nós queremos Te pedir que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe e que nós possamos viver o Evangelho de forma fiel nesse tempo em que nós estamos vivendo. O Senhor escolheu que nós nascêssemos nessa época da história do mundo e nós queremos fazer a nossa parte pregando o Evangelho, orando pelas pessoas, fazendo a diferença na nossa casa, na nossa família, para que o Seu nome seja glorificado. Fortalece o coração de cada um que está aqui, e quem estava fraco se sinta forte, sabendo que na verdade os nossos problemas são pequenos comparados com de muitas outras pessoas que estão vivas ao redor do mundo, de outras que já passaram pelo mundo. Obrigado, Senhor Deus. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Então,